Alô, irmãos, irmãs, paz seja com todos nós, né? Mais uma vez e todos os dias, e amém, né? Nesse dia 7 de novembro de 2020, estamos aqui, firmes, fortes, todos nós, né? E vamos nos alimentar aí, né? Vamos seguir aqui os caminhos, né? Das virgens prudentes, conhecer aí os caminhos que elas traçaram, para nós imitarmos, né? A elas, né? E podermos ser contados no meio delas, elas que ouvem a palavra e a põem em prática. Então o Daniel aqui está, né, revelando coisas que iam acontecer, né, no futuro distante e no futuro perto, né, futuro imediato, digamos, né, do povo hebreu e também lá no futuro distante. Então nós paramos aqui no capítulo 9 de Daniel, no versículo 23, né? Vimos aqui que ele estava orando, e aí o anjo Gabriel apareceu a ele e foi instruí-lo aí acerca das revelações que estavam sendo feitas a ele. Então aqui no capítulo 9, 23, ele diz assim, repetindo aí o 23, né? 9, versículo 23, de Daniel. É o Gabriel falando para ele, né? No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Então Daniel estava orando, né? Suplicando por ele, pelo povo, né? Confessando o nosso pecado no povo, as faltas. E aí, quando ele estava orando, o Gabriel apareceu a ele e disse essas coisas aí para ele, né? No versículo 24, ele diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos, né? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, só para, digamos assim, só para frisar, né, bem aqui, nós vamos destacar só aqui a questão da promessa do Messias, né? Aqui no versículo 26, será tirado, quer dizer, o Messias virá, né? No 25 e no 26, a promessa da vinda dele, a promessa de que ele vai ser retirado, aí vão acontecer guerras e mais guerras, e aí aparecerá, né? Alguém, um governo, né? Que vai firmar um concerto com muitos por uma semana, significa que isso vai ser um governo mundial, né? Esse homem, esse assolador, esse homem
que o diabo estará nele, ele vai ter capacidade para exatamente fazer um concerto com as nações e implantar aqui um reino, né? Implantar aqui um reino, porque ele deseja imitar o Senhor Jesus, né? Ele quer imitar o Messias, né? Então ele vai implantar um reino aqui, certo? Depois nós vamos voltar aqui para a gente dar algumas explicações aqui sobre essas visões do Daniel. Vamos passar para o capítulo 10, né? Aí no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, né? Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento na visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. Levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés como cor de bronze sacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, pois eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Olha aí. Então a visão é para muitos dias, né? Dias imediatos e dias futuros. Muitos dias. Falando ele comigo nessas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos do homem me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou e disse, não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. Falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse, sabes por que eu vim a ti?
eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, irmãos, olha aí, né? Então, Daniel está tendo várias revelações. Depois nós vamos voltar aqui para essas revelações e tentar juntá-las, né? Para fazer, assim, uma ideia, né? Do que é realmente que Daniel está falando. Nós sabemos, né? Que muitas dessas profecias estão repetidas, né? Lá no Apocalipse. E também nos outros profetas, mas principalmente no Apocalipse. Quando ele fala lá exatamente da Babilônia e dos governos, né? Que vão acontecer, dos reinos, né? Que vão acontecer aqui na Terra. Então vamos parar por aqui hoje, né? Pai seja com todos nós durante esse dia. Até amanhã, se Deus quiser. E amém, né?